esses 7 que foi um número, né? Os anjos, Os anjos é a eternidade. Você está escrito no canal? Isso é que foi colocado, foi postado no grupo. Não. O material sim, eu reformulei uma parte do material, tá? O material está em formação. Melhor comprar um livro. Na verdade, eu passei para vocês algumas bibliografias, mas eu uso, além das bibliografias, eu uso outras fontes. Eu uso fontes de blogs na internet que se falam sobre arqueologia. E a parte que eu vou falar agora não está nesse material aí. Quando acabar o curso, quando acabar o curso de arqueologia, esse material vai estar inteiro, eu vou mandar de novo. E aí vocês, se quiserem, fica para vocês. É o meu material, é o que eu estou fazendo. Tá? É o que eu uso para mim. Mas ele não está pré-pronto, eu estou fazendo. Tem um livro também que o pastor João falou. Tem, manual, mas esse eu passei. Manual de Teologia Sistemática do Henry Gruden. O meu chegou hoje, até na caixa, nem Esse eu passei, esse eu falei. É o mesmo que ele está usando agora para a aula dele. Tá? Sim, ele É, falou. mesmo que é um azul grande. Tinha tem bandeira, né, que ele está usando. Se você pegar na internet. Dá para baixar em PDF tranquilamente. Já baixaram, tá no grupo. Tá no grupo, é. Tá baixado. Vamos lá, ponto 8. Não achei. Organização. Hã? Ah, Gouveia. Gouveia. Passa aí, ó. Passa no grupo. Só fazer a inscrição lá. Organização. Classificação. E hierarquia dos anjos. Ponto 8. Coloque o seu celular aqui no silencioso. Estava no 7, que era os anjos e a eternidade. A gente foi até aí, esse ponto na primeira semana. Esse, só o 8 vai ter que valer só o 11, né? Todos os 7. Não. 4.11 não. Foi até o 7. Foi até o 7. Ó. Só pegar a aula lá e ver. Ponto 8 é esse aqui, tá? Organização, classificação e hierarquia dos anjos. Beleza? Tem que falar toda vez que a gente for para partir para algum ponto novo. A Bíblia não pormenoriza. A Bíblia não classifica. A Bíblia não se ocupa desse assunto sistematicamente. Não se ocupa. Então a gente vai ver menções bíblicas a possíveis classes de anjos. Possíveis classes de anjos. E as suas classificações. Ao mesmo tempo, nesse ponto aqui, eu vou usar muito textos extra-bíblicos. Por quê? Porque na Bíblia não tem. A Bíblia não fala. A Bíblia não foi escrita para anjo, então não há uma intenção do autor bíblico de querer dizer, ó, primeiro é esse aqui, segundo é esse aqui, terceiro é esse aqui, quarto é esse aqui. Não tem isso. É fala assim, anjo é igual japonês, é tudo igual. É. A gente é tudo igual, mas a gente vai ver que tem umas diferenças assim, significativas que a Bíblia menciona, mas ela não explica. Menciona, mas não explica. Só para vocês terem ideia, o judaísmo já estuda há séculos, milênios até, as classificações dos anjos. Tem um rabino que ele coloca 11 classificações lá. Ele coloca Nehilim, Tefilim, e ele começa a classificar com base em quê? Com base no judaísmo, nas tradições judaicas. Na tradição oral, não é na Bíblia só na Torá, não. Eles pegam a Torá, mas na tradição oral deles. E muito da Cabala. Cabala é a religião mística dos judeus.
é como se fosse o espiritismo judaico. Então, na Cabala, eles falam muito sobre isso. Muito. Mas a gente não vai usar a classificação dos rabinos. Vou usar... A gente vai ver os tipos dos seres angélicos dentro de uma hierarquia. A gente vai tentar aproximar da descrição que está na Bíblia. Por escolha, a gente vai usar dois autores que falam parecido. Um se chama Dionísio. Dionísio o Areopagita. Esse cara supostamente foi discípulo de Paulo. Mas descobriram a crítica bíblica, que é um estudo, é um tipo de estudo bíblico, começou a chamar esse cara de pseudo-Dionísio. Porque descobriram pela crítica que na verdade ele não era nada discípulo de Paulo. O discípulo de Paulo tinha que viver pelo menos no século I ou II. Ou o início do 2, né? O cara viveu no século V. Pseudo-Dionísio. Esse é um cara que fala muito sobre hierarquia dos anjos. E o outro, mas é um teólogo, tá? Tem várias obras escritas, teólogo católico. O outro, São Tomás de Aquino. Também católico. Aquele que não falava então. Porque, primeira coisa que me chamou a atenção, pouquíssimos, ou quase nenhum teólogo protestante fala sobre isso. Não se fala. Por quê? Porque a Bíblia não fala. E os protestantes têm uma tradição de apego ao texto bíblico muito maior. Os católicos e os rabinos judeus, eles levam a tradição oral muito mais a sério do que os protestantes. Depois de Lutero, o apego ao texto da Bíblia é tão sério que quando foge muito eles falam, não quero saber não. Se a Bíblia não fala muito, então eu também não vou ficar estudando muito. É isso. Tem muita importância. A Bíblia não tem importância, mas como é um ponto da matéria, a gente vai se valer desses textos bíblicos com uma ressalva. A gente não faz a menor ideia se é verdade ou não. Tá? A gente vai ver a classificação deles. Não é uma classificação absurda, não. Eles não tiraram só da cabeça deles. Tem uma lógica. Mas essa lógica tem vários pormenores que eles vão introduzindo, que não está exatamente escrito ali. Tem uma forçação de barra. Então essa forçação de barra é extra-bíblica. Está errado? Não sei. Nem tudo que não está na Bíblia está errado. A fórmula de Bhaskara não está na Bíblia, é verdade. Por exemplo, comprovar cientificamente. Não tem como comprovar que é aquilo ali, mas tem uma lógica. E a gente vai tentar ver essa lógica. Ok? Então, beleza. Boa noite. Além desses caras, a gente vai tomar por base, a gente vai ver outros. Dois textos bíblicos que eu quero que vocês abram agora. Que é Colossenses 1, 16 e Romanos 8, 38. Alguém abriu Colossenses? Sim. Então pode ler. Porque nele todas as coisas foram criadas, os céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Paulo era rabino judeu
e ele conhecia a classificação dos judeus sobre os anjos. Ele mencionou em alguns textos, mas ele não explicou. Por quê? Porque de fato não é importante. Mas ele mencionou nesse texto aí, tronos, principados, potestades, dominadores. Ele menciona esses 4. São 4 separados, um é igual ao outro, 2 são igual a 2, não sei, mas ele mencionou. E são nomes diferentes no grego. A gente vai ver. Tá? O outro texto é Romanos 8:38. Pode ler. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. De novo, por favor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Nem os anjos, nem os principados. Principados, ele não está falando de principados humanos. Ele está falando de principados angélicos, principados espirituais. Nem potestades, potestas, poderium, é uma outra palavra em grego. E acabou? Nem o presente, nem o porvir. Nem o presente, nem o porvir. Então ele menciona. Não parece que Paulo está dizendo assim, anjo é tudo igual. Não parece que ele está dizendo isso. Ele está falando anjos, potestades é uma outra coisa. Principados é uma outra coisa. Então a gente não está aqui inventando coisas. A gente não está inventando. A gente está vendo que há uma hierarquia, a gente só não sabe dizer qual é qual. Mas a gente vai se valer desses caras católicos que fizeram uma classificação. Na minha, ok? na minha aqui a tradução é diferente, bem diferente. Sim, é porque na tradução do grego, em português eles dão outra. Qual é a Nem os sua? anjos, nem as outras autoridades. Poderes serem Tradução diferentes. nessa aí, rapaz. Esse é atual. Tradução de São Gonçalo. NTLH. Novo Mundo, NTLH. NTLH. Ah, a linguagem de hoje. A linguagem de hoje é bem complicada. Por quê? Porque Era pra ser descomplicado. não é complicado. Vou reformular. A gente teve aula de hermenêutica aqui. Vou reformular. Não é da preocupação dos autores da nova tradução da linguagem de hoje fazer uma tradução mais literal. Não é da preocupação deles. A tradução é explicar o texto. Então, para que eles vão ficar falando potestades, poderes? Eles falam outras autoridades. Etc. Entendeu? Está errado? Não, não está errado. Mas é uma interpretação do texto. Não é isso que está escrito lá, não, tá? Bom, como é que funciona essa classificação? Vou fazer um desenho. Caraca, eu não sei desenhar. É melhor do que o pastor João? É melhor, Imaginem aqui. é melhor que o pastor João? Se for melhor do que o pastor João. Imaginem que aqui tem um trono. Oh. Tá? Eu vou escrever. Faz um 4 de cabeça. Vou lembrar disso na sua nota. Ah, treino. Lembra? Faz um 4 de cabeça baixa. Um 4 de cabeça pra baixo. 4 cabeça pra baixo? Aí ó. Um trono. Um trono. Isso. Ótimo. Deu a dica aí. Como é que esses Fez a caras sugestão do viram? ponto. Como é que esses caras viram? Ah, um outro texto que a gente tem que abrir. Apocalipse 4. Deixa eu ver só a partir de quando, que aí vai ficar mais fácil. Apocalipse 4. Se eu não me engano, a partir do verso 11. É o último, né? Não. Capítulo 11, versículo. Alguém abre para mim, por favor, Apocalipse 4? Deixa eu só ver aqui qual. É isso mesmo, é a partir do 8. Não. Pode ser a partir do 1. Vamos ler, a partir do 1. Do 1 ao 11. Vai lendo, do 1 ao 11. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que Deus destes devem acontecer. Eu logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Opa! Isso é um trono, tá bom? Um trono até que tá até bonito. É o desenho da madeira. Estava um trono posto no céu. Ok? Vai.
e um assentado sobre o trono. E tinha alguém aqui. Ele está sentado. Estica a perna. Agora explica. Ok. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e safira. Só um pouco. João está tendo uma visão espiritual, tá? O que ele está vendo é o que Deus deixou ele ver. Além disso, ele descreve sempre assim. E eu vi e parecia isso, e parecia aquilo, e era semelhante àquilo. Ele não dava certeza. Era semelhante. Claro, ele usava o termo, o que ele conhecia para descrever uma coisa que ele estava vendo. Era semelhante a uma pedra de jaspe. Não era uma pedra de jaspe. Era semelhante a tinha a cor dele. Provavelmente, tá? Vai. E o arco celeste estava ao redor do trono. O arco celeste estava ao redor do trono. Começa a gente a desenhar como se fosse Apocalipse 4 e aqueles textos que a gente vai ver, descreve uma corte celeste. Deus está no trono e tem uma corte em volta. O que é uma corte? Imagina um rei. Podia ver, às vezes, ligar, acho que a internet está ligada na internet, botar no Google, acho que tem essas imagens. Cara, deve ter tipo, você quer imagem de corte? Ilustração. Sim, Essa imagem de ilustração, ilustração. Melhor do que, de repente, esse... Eu vou lembrar muito desses comentários na roda de vocês. O casal é mesmo bem trabalho. afiado. Eles estão querendo se afundar de Melhor que é novo. o mesmo trabalho. É. Tira a foto, Tem uma corte e eles ficam em volta. Em volta. Em volta. Continua lendo. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. 24? E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono... Segue, isso aí não tem a ver. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. 4 animais cheios de olhos, então tinha 4 por diante e ao redor, né, que ele faz. Por aqui, nesse primeiro aqui, tinha 4 animais. 1, 2, 3, 4. Eles ficavam ao redor. E eles tinham cada um uma semelhança. Pode ler a descrição deles aí. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal com o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Não? Continua. E os 4 animais tinham cada um. Não, os 4 animais tinham cada um 6 asas. de pé. De persi. Persi, Cada um de persi, cada um tinha de persi, cada um tinha. Ah, tá. Persi, 6 asas, e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ok. A gente viu 3 textos. Apocalipse 4, Romanos e Colossenses. E a classificação que a gente vai ver, eles descrevem o seguinte. Tem o trono e tem 3 tríades. Em cada auréola dessa, tem 3 tipos de seres angelicais. Eu vou até apagar o nome desses aqui,
Esse aqui, leão, bezerro, homem e águia, é um tipo só. Uma classificação. É uma classificação só. Eles todos são um tipo, que tá. podem ser provavelmente querubins. Desses tipos todos, Provavelmente tem vários. querubins, tá? Provavelmente querubins. Esses 4. Então, aqui, nessa primeira, tem 3, é a primeira tríade, Por que provavelmente querubins? por causa de outros textos que a gente vai ver. Porque tem um texto de Ezequiel que descreve seres quase iguais a esses. Quase. Tem 6 asas, tem rosto de animal e chama de querubim. Lá em Ezequiel. Não é brincadeira. Então aqui nessa primeira tem 3 tipos. Nessa segunda tem 3 tipos. Nessa terceira tem 3 tipos. É assim? Não sei. É uma classificação. E por que eu usei isso aqui? Porque como eles falam de todas as que aparecem na Bíblia, pelo menos a gente vai pegar cada uma e vai descrever cada ser que a gente vê. Se eles estão exatamente nessa posição, não é o mais importante. O que é o mais importante é a gente saber que existe uma hierarquia. Isso é importante. Há uma hierarquia. Isso é bíblico, isso é ponto pacífico. Não existe nem teólogo mais conservador possível que não fale isso. Há uma hierarquia bíblica. Vários textos falam sobre isso. Daniel é claro sobre isso. Gabriel vem, ele não consegue vir, porque existe uma hierarquia entre anjos maus e anjos bons que Deus respeita. Primeira coisa. Segunda coisa, os tipos não são todos iguais. Aliás, se fossem todos iguais, não teria hierarquia. É um negócio meio óbvio. Se todo mundo fosse igual, a mesma patente, não tinha hierarquia. E a Bíblia fala que tem. Então, o que é mais importante? É essa classificação? Não, não é. Mas eu vou usar a classificação para a gente descrever cada tipo que aparece. Ok? Mas fica com esse desenho super bem feito na cabeça. Muito bom, muito bom. O trono, 1A, 2A, 3A. É um trono, dá pra ver? É um trono perfeito. Muito bom. E almofadado ainda. Tá bem desenhado, Eu não sei por que o tá bem, Augusto não gostou. tá cheio de detalhes, a madeira tá bem trabalhada. Então, a gente vai ver, só para a galera que já chegou agora, a gente está vendo organização, classificação e hierarquia dos anjos. Eu disse que a Bíblia não dá detalhes sobre hierarquia angelical, mas a gente vai ver uma classificação dada por 2 teólogos católicos, São Tomás de Aquino e Pseudo Dionísio. E esses 2 caras vão falar sobre uma hierarquia que eles conseguem vislumbrar na Bíblia. Essa hierarquia é dividida em 3. Como se o trono de Deus estivesse no meio, aí tinha um grupo. Esse primeiro grupo tinha 3 tipos. No segundo grupo tem 3 tipos. No terceiro grupo tem 3 tipos. 3 anéis. Assim. Ok? Vamos ver a primeira tríade. Primeira tríade. A primeira tríade, segundo esses teólogos, são os mais próximos de Deus. É os que estão coladinhos. Dentro dessa hierarquia também tem hierarquia? Dentro da hierarquia de cada anel tem uma hierarquia. Ué. Esses são os mais próximos de Deus. É a primeira tríade. Vou botar em primeira, né? Deixa só isso aqui. Primeira tríade são os mais próximos de Deus. Dentro da... Oi. Mas uma pergunta, se já tiver respondido tudo que se sabe hoje sobre angelologia, angelologia, é tirado da Bíblia ou tem coisa que é subjetiva? Tem várias coisas subjetivas, eu falei isso antes de você chegar. O que a gente consegue ver na Bíblia tem hierarquia, porque a Bíblia fala que tem. Mas não classifica. Segundo, qual hierarquia? A Bíblia não fala. Quantas? A Bíblia não fala. Tem hierarquia? Tem. Anjos maus conseguem impedir anjos bons de fazer coisas.
Crentes são impedidos de fazer coisas por demônios. Então tem uma hierarquia. Segundo, se tem uma hierarquia, é óbvio que não são todos do mesmo tipo. Se fossem todos do mesmo tipo, não tinha hierarquia. Era todo mundo soldado. Era todo mundo cabo. Não tem. Eles têm hierarquia. O difícil é saber qual. Terceiro, a Bíblia descreve alguns tipos. Alguns. Não todos. A Bíblia descreve querubins. Fala em um texto sobre serafim. Fala sobre arcanjo. Fala que Miguel é o primeiro dos arcanjos. Se ele é o primeiro, porque deve ter alguns. Tem pelo menos um Segundo ou terceiro. Gabriel é um mensageiro, é anjo, um único chamado de anjo. O resto não chama de anjo. Guerreiro Miguel, príncipe Miguel, não fala anjo Miguel. A gente que chama anjo Miguel. Anjo é angelus, que é mensageiro. Gabriel é mensageiro, Miguel não é mensageiro. Falando sobre o trabalho, né? O anjo do Senhor também fala anjo também. O anjo do Senhor fala anjo, mas No sentido de mensageiro mesmo. no sentido de mensageiro, mas ele executa outras coisas que vocês fizeram no trabalho. Mas tem execuções muito semelhantes com as dos anjos mesmo. Dos anjos e dos príncipes. Ele faz coisas, ele Sim. mata populações inteiras. Vocês fizeram um trabalho. Eu espero que vocês tenham mencionado essas coisas. Num dia só, um anjo matou 180 mil pessoas. Num dia. O anjo do Senhor matou. Ué, vocês não fizeram o trabalho? Sim. Não, justamente por isso. Então essas coisas que eu acabei de mencionar estão na Bíblia. O resto é... Porque assim, o que eu comecei a fazer o trabalho, eu comecei a ver coisas que eu não tinha visto antes. Só que a ciência é mais profunda do que as informações que a gente tira da Bíblia. Muito mais. Sempre O que não quer dizer que seja errado. Não, sim. Nem tudo que não está na Bíblia é errado. Então, eu só queria saber, tem informação que vem de livro apócrifo, assim? Tem várias, a gente vai ver. Várias. Tem coisa que vem da Cabala, tem coisa que vem do Espiritismo. O problema é, essas coisas quando não vêm da Bíblia, a gente tem que olhar assim. Ah, tá, interessante. Não vou tomar isso aqui como verdade. Não quer dizer que seja mentira, mas também não quer dizer que seja verdade. Para eu tomar como verdade, tem que sair do texto bíblico. Entendeu? Mas pode ser um complemento de Pode ser um que já está complemento escrito na Bíblia. do que já está lá. É o que a gente está vendo agora. Esses teólogos católicos tentaram fazer uma classificação. A gente vai ver, como eles vão descrever vários tipos que estão na Bíblia, a gente vai aproveitar e vai ver qual é qual. A posição aí é teoria deles. Eu estou tratando como teoria, não estou tratando como Bíblia certinho não. Tá? Então a primeira tríade seriam esses mais próximos de Deus. Dos mais próximos, o primeiro, esses caras falam que são os serafins. A Bíblia menciona serafins? Sim. Em hebraico é saraf. Onde? Onde menciona serafins? Em um único texto. Só um. Isaías 6, verso 7. 2 a 6, na verdade. A Bíblia também não menciona como eles são, né? Menciona um pouco, é o que eu vou ler aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, está lá em Isaías. Eu vi o Senhor assentado, um texto bem conhecido. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então Deus estava no trono dele, igual a gente leu em Apocalipse agora há pouco. No alto sublime. A cauda do seu manto enchia o templo. Isaías está vendo um rei. Tá? A cauda do manto, porque o rei usa um manto, enchia o templo inteiro. Então o trono de Deus estava dentro do templo. Isaías está tendo uma visão. Serafins estavam por cima dele. Saraf. Serafins estavam por cima dele. Como eram esses serafins? Cada um tinha 6 asas, parecido com o livro de Apocalipse. Cada um tinha 6 asas. Com 2, exatamente igual. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. O que quer dizer saraf? Ardente, refulgente,
brilhante, foi a maneira fulgurante, foi a maneira que quando Isaías viu, ele viu alguma coisa queimando muito. Ele falou, caramba, sarafo, queima muito, é um sarafo, é um serafim. E aí ele viu as asas, 2 cobriam o rosto, 2 os pés e 2 voavam. Por que eles cobriam? É uma visão espiritual. Então, em tese, reverência diante de Deus, reverência. Eles não se atreviam a olhar para Deus, eles tapavam os olhos. Os pés tem a ver, pode ter a ver com os caminhos deles, não querem errar os passos. Até porque outros celestiais erraram os seus passos e foram punidos. E só as outras 2 asas que eles usavam para se locomover. Então, esses Das são 6. os 4 seres viventes são serafins. Assim, que leva a Parece, Tá, entendi. parece, mas também parece com querubins, que a gente vai ver depois. Vamos por parte. Isso aqui está na Bíblia, eu não estou inventando. Agora, se eles são os mais próximos, eu não sei. Eu sei que eles estão bem no trono, eles estão bem perto. Ok? São os primeiros que estão ali. Se não são os primeiros, são 1, 2. Tá? Eu não tenho essa na Bíblia, não diz a ordem. Os querubins e os serafins, que a gente vai ver daqui a pouco, eles estão ao redor do trono. É por isso que eles estão nessa primeira classificação aqui. Mas Isaías só menciona, mas é o único texto que menciona, então a gente ficou com um pouco de informação. Só menciona isso e acabou. Os outros textos que parecem mencioná-los não fala serafins. Fala outra coisa, 4 seres viventes, como teve lá em Apocalipse. É o mesmo? É um outro tipo parecido? Porque pode ter um tipo parecido. Por que só tem um tipo de anjo com 6 asas? Pode ter outro. Entendeu? A gente não sabe. Os seres viventes parecem unir elementos dos querubins e serafins. Então agora a gente vai partir para o segundo tipo. Querubins. Isso é na primeira fileira ainda, né? Ainda na primeira fileira ainda. Pelotão 1. Em hebraico, querub. Os querubins a Bíblia fala mais. Fala bastante. Em vários textos. Esses caras parecem ser uma guarda de elite. O jeito que a Bíblia fala sobre eles parece ser uma guarda de elite. A gente vai abrir os textos e a gente vai ver. Vamos aí, abre aí para mim. Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24. Quem pode abrir? Ok. Augusto. Êxodo 25, 22. Quem pode abrir? Lá. Salmo 18, 10. Quem pode abrir? Douglas. Salmo 99, 1. Beleza. De novo, Gênesis 3, 24. Êxodo 25, 22. Fabiano. Salmo 18, 10. E Salmo 99, 1. Como é que é o nome do irmão? Carlos. Gênesis 3, 24. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu em uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi expulso do Éden, que é um lugar espiritual, que a gente entende que é um lugar espiritual. E Deus colocou quem lá? Gabriel? Não. Gabriel ia falar no máximo assim, Deus não deixou entrar aqui. Porque ele não luta. Não é a dele. Colocou querubins lá com espadas. Então esses caras, eles têm alguma coisa a ver com guerra. Tá? Eles têm alguma coisa a ver com guerra. E eles guardam um lugar de proximidade com Deus. O que era o Éden? O Éden era o lugar onde Deus morava. Junto com o homem. O que quer dizer? Que querubim guarda esse lugar de habitação próxima de Deus. É isso mesmo, Trono, templo, Éden, é tudo a mesma coisa.
estava dando uma vida ao vinho. É tudo um lugar próximo demais de Deus. Porque quando o homem pecou, Deus não expulsou o homem necessariamente de um lugar físico. Deus expulsou o homem de um lugar espiritual de proximidade. Da presença dele. E na presença dele os querubins moram. Quando o homem pecou, Deus colocou entre ele e o homem um querubim. Beleza? Vamos ler os outros textos. Êxodo 25, 22. Ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. O que simbolizava a arca de Deus dentro do templo? A presença viva de Deus. Ficava dentro do Santíssimo, ou do Santo dos Santos. O sumo sacerdote só entrava lá uma vez por ano. Os israelitas acreditavam que Deus morava lá dentro. Tanto é que eles levavam, às vezes, a arca para a batalha. Porque eles acreditavam que Deus morava lá. E os querubins ficavam com as asas assim. Por quê? Porque eles estão guardando o trono de Deus. Não eram serafins, não eram anjos. A Bíblia fala querubins. Ok? Está dando para ver como eles estão bem próximos e como eles não são assim, eles não têm uma função de adoração, todos eles adoram, mas a função específica é de guardar alguma coisa. Está vendo que eles guardam o Éden, guardam a arca. Salmo 18, 10. Querubim não é anjo. Anjo, a gente chama tudo que é ser espiritual de anjo, a gente chama. A Bíblia não chama. Tá? Salmo 18, 10. E montou no querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Parece que Deus viaja montado em querubins. É como se fosse a guarda dele. A guarda de elite dele. Já viu aqueles caras? Motorista particular. Príncipe da Arábia. Ele não tem uns 2 ou 3 ou 4 ou 5 caras que são da guarda de elite dele. Tem a guarda lá do país, tem a guarda do palácio, tem a guarda dele, que dorme no quarto junto com ele. Cara de confiança dele. Entendeu? Parece que os querubins são esses caras para Deus. O que é difícil para nós imaginar é que Deus não precisa de nada disso. É isso que eu falo, você faz assim e acabou. Ele não precisa de nada disso, mas ele criou esses seres. Mas tipo, ele criou a gente pra ter relacionamento. Pra que ele criou? Os anjos, não sei, Deus não escreveu a Bíblia para os anjos, eu não sei. Não, é sério, eu não sei mesmo. Porque em tese, Deus não precisaria criar ser espiritual algum. Só tinha ele. Mas ele criou, e não criou pouco não, ele criou muitos. Muitos. Parte deles está dando problema até hoje. Então, pra gente. Então existe esses seres. E eles não são neutros. E eles não ficam lá, não, Deus sabe se defender, eu vou ficar aqui. Eles não são assim. Deus entregou esses caras, Deus viaja com esses caras, Deus mora com esses caras. Deus, entendeu? São os caras que estão ali do lado dele. São os querubins. Querub quer dizer guardar. Eles guardam. Guardam quem? Guardam essa presença íntima de Deus. Qual outro texto? Salmo 99, 1. Carlos. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Convoca-se a terra. Ele está entronizado, ele está no trono, entre os querubins. Imagina um rei da antiguidade, com aqueles dois carinhas do lado, com aquela espada de meia-lua. Sacou? Que vinha um maluco falar que ele tirava a espada e cortava a cabeça do malandro. É isso. É uma imagem, é óbvio. Eles são seres espirituais, não tem espada. Não tem nada físico. É uma descrição física para a gente entender. Mas que é o sentido o sentido é, ele mora, ele viaja, onde ele está, os querubins estão, onde está a presença dele, os querubins guardam, na arte eles estão, então tem um sentido específico. Até aí.
Tá vendo que eu não estou inventando? A gente está lendo os textos e eles parecem dizer coisas assim, próximas. Ezequiel 10. Vamos lá para Ezequiel 10. Alguém abre para mim, Ezequiel 10. Gustavo, parece, sei lá, meio assim, meu Deus, por que ele, se é para falar, por que ele fala, por que ele fala direito, o que são esses textos? Porque não é o propósito. Então por que fala? Não, porque a gente que está falando. Não, quem quer saber é a gente que está querendo saber por ele. A gente que está estudando aqui, reclama com o diretor do seminário que tem essa matéria. Não, entendeu? É de Deus. Não reclama com Deus que ele não quis dar para você os detalhes dos erros que ele fez. Eu falar, não é só isso não, tá? Tem muito mais coisa. A gente que está estudando. Ezequiel 10 só? Ezequiel 10. Gustavo. Calma aí, eu vou deixar. A Carol queria falar? Não. Não, quer? Hélio, fala. Não existe um limite se as coisas que não são reveladas, é sinal que pertence somente a ele. Sim, mas se ele quisesse também entraria, né? Sim, eu acho que ele não trouxe. Sim, há um limite, mas eu acho que ele não trouxe porque não é importante. A gente está lendo e tentando viajar o mínimo possível. O mínimo possível. Porque o que eu estou lendo está na Bíblia. Eu não estou inventando. Eu lembrei, cara. Essa parada de anjo, assim, a princípio não tem muito fundamento. Eu estou sofrendo, mas assim, eu acho que eu entendi isso quando eu pesquisei o trabalho. A ideia de você entender, para você entender que tem uma batalha, que tem uma parte espiritual, que nada é por acaso, não tem, existe uma luta que a gente não consegue ver. Que tem uma ordem no universo. Exatamente. Que Deus ele não fez assim, vai. Ele criou seres espirituais. Que ele criou seres espirituais antes de nos criar. Que tanto que antes, quando a gente foi criado, já tinha um ser espiritual lá esperando. A gente vai ver, a serpente já estava lá. Já era caída. Eles interferem na nossa vida o dia inteiro. Não é assim uma parada que a gente não tem contato, a gente tem contato todo dia. Sabendo ou não, agora a gente está sabendo, mas a gente tem. A gente pode ignorar isso, não estudar, ou pode tentar estudar para ver o que mais ou menos, como é que isso se dá. E tem muito valor em batalha espiritual, quando a gente vai ver como é que isso se dá. As patentes, as hierarquias, como eles trabalham, o que é heresia. Tem um monte de coisa que é heresia, que ninguém inventa. Entendeu? Tem valor por causa disso. Não é só assim, quero saber o sexo dos anjos. Não é isso. Só curiosidade, não é. Então, essa sensação que quando eu comecei a entender então o anjo do Senhor, eu fiquei assustado, assim, que bugou minha cabeça, deu uma bugada, sabe? Aí eu comecei a entender coisas que eu não entendia. Que, pô, quanto mais você se aprofunda, você vê, cara, eu era tão superficial e tem um propósito. Tem um propósito. Exatamente. É bizarro. Exatamente. Quem abriu Ezequiel 10 aí? Vai lendo aí. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbora que estava por cima das cabeças dos querubins. Ó, olhei, Ezequiel está tendo uma visão. Ezequiel é um dos livros proféticos mais complicados de se entender. E ele fala muito, e querubins aparecem demais. E esse capítulo, ele começa a sentar e tinha uma abóbada, um trono. Tinha o quê? A abóbada é tipo um arco, meio arco. Falou por cima, né? Um trono e os querubins meio que misturados na visão. E aí ele começa uma descrição. Pode continuar lendo. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas por baixo dos querubins. Entre as rodas por baixo dos querubins. Os querubins tinham umas rodas em torno deles. E tava sóbrio, cara. Imagina um cara com um arco assim, lá no pé, um outro aqui. Imaginou assim, como se fosse uma. Tipo um globo cortado, tipo uma cebola. Eu pensei. Tipo cortado assim, ele está tendo uma visão de querubins com esses arcos ao redor deles, essas rodas assim. E essas rodas se movimentavam. Uma doideira, vai, né? É um elétron, é quase um elétron. Mas eu acho que é insignificante.
essas visões que ele vê de rodas, existe significado. Sim, existe um para significado. cada coisa. Sim. Não é uma coisa vaga. Nem sempre é claro pra gente o significado, porque o texto ele não explica muito não. Tá, mas quando vai se estudar de uma forma assim mais profunda, o que significa essa roda? Consegue-se chegar e se identificar? Então, consegue-se inferir algumas coisas, não determinar. Porque Ezequiel não explica o que são as rodas. Ele fala que as rodas se movem para lá, se movem para cá. Quer ver? Vamos ler. Enche as mãos com brasas ardentes de entre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E, enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins que estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de menino, apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e colocou-se ao lado de uma roda. Pode parar aí, eu acho que está em Ezequiel 1. Deixa eu ler aqui. Ezequiel 1. Gustavo, na minha tradução livre, fala que os querubins e animais com asas. Sim. Ezequiel 1:4. Eu vou ler. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. E no meio do fogo havia 4 vultos. Ele viu uns vultos lá. Tipo, você sabe quando você está vendo alguém por uma fogueira, você está vendo uma sombra? Que pareciam seres viventes. Então ele está dizendo, pareciam seres que tinham vontade. Não pareciam assim, porque quando você olha vulto, pode ser o vulto de um carro, pode ser o vulto de uma árvore, pode ser o vulto de algum ser que é vivo. E é isso que ele está falando. Ele falou, parecia vulto de seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada uma tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como de um bezerro e reluziam como bronze polido. Olha que negócio bizarro, cara. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. As 4 tinham rostos e asas. Os 4 tinham rostos e asas. E as suas asas encostavam umas nas outras. Eles ficavam um encostando nos outros, como se fosse fazendo um paredão. Encostando as asas uns nos outros. Meio que impedindo Ezequiel de ver o que estava atrás. Está vendo como parece uma guarda? Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Andavam e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham, olha aí, igual ao Apocalipse, parecido. Rosto de homem, leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Eles, cada um, tinham 4 rostos. Cada um tinha. Lá em Apocalipse 4, eram 4 seres viventes, cada um com um rosto. E lá eram 6 asas. 6 asas, aqui também. 4. Não, aqui também. Não, também cada 4 rostos. Debaixo das suas asas, nos 4 lados. Eles tinham 4 lados. 4 lados. Ah, tá. Não era. Porque tinham 4 faces. Ah, Deus, eu entendi. Esquisito. Doido, né? As suas asas encostavam umas nas outras. Ué, tá na Bíblia, gente. Não estou inventando não, tá? Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quando a aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto. Os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito. Homem e leão no lado direito. E rosto de boi, que não tem lá em Apocalipse 4. E de águia no lado esquerdo, que tem lá. Águia tem lá. Homem tem lá. E
É porque Leão lá tem em lá. Apocalipse vai para cada um de um lado. É revelado. Última fase. Pode ser que lá em Apocalipse João tenha visto um lado de cada um. Pode ser que ele só tenha visto o lado da frente de cada um, ou esse lado de cada um. Eu não sei. A quina de cada um. Eu não sei. Eles são os mesmos? Parece que são os mesmos. Eu tenho certeza? Não tenho certeza. Até porque o rosto de boi está aqui, mas não está lá. Lá é bezerro. Então, De repente é um boi novinho. eles podem ser seres muito próximos. Podem ser quase tipo leão e cachorro. Leão e cachorro não, lobo e cachorro. Tipo. Gato e tigre. Não tem gato que tem um que é parecido com gato, que é maiorzinho? Sacanagem. Churrasquinho. Jaguatirica. Pode ser os mesmos, mas como o autor viu. Pode ser os mesmos e cada um. E Ezequiel teve uma visão de um jeito e João teve uma visão de outro? Pode. Se não tem a ver com a capacidade de interpretar da época. Sim, pode ter a ver com a capacidade de interpretar da época. O problema é que Ezequiel escreveu 700 anos antes de João. Não, sim, eu digo assim. E eles parecem ter visto coisas muito semelhantes. Não digo que viram coisas diferentes, mas a capacidade de ele saber, por exemplo, se pegar um drone e levar para o Nordeste, quem vê vai achar que é um disco voador, por exemplo. Sim. Entende? Ele descreveu segundo o que ele conseguiu ver. São coisas espirituais. Não, porque eu já vi um vídeo assim já. Sim, são coisas espirituais. Mas foi a revelação que Deus quis manter. Então eu tenho que levar ela bem a sério. Entendeu? Eu não posso achar assim que é só. Não, foi um devaneio dele. Ele está escrevendo alguma coisa que ele viu. Não, sim, de fato. Agora, se é assim exatamente, não sei, porque são coisas espirituais. Não tem rosto, não tem matéria. Entendeu? Suas asas estavam erguidas para cima, cada um deles tinha duas asas que se encostavam no outro ser vivente de um lado e do outro, e duas asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam um carvão aceso, aí parece serafim. Aí eles parecem um com o outro. São o mesmo? Não sei. Não sei. Eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Como relâmpagos, assim, iam rápido. Eles iam e vinham como relâmpagos. É o jeito que Ezequiel estava tentando descrever, pô. Te bota na frente de um negócio bizarro desse, o cara começou a estudar. Como é que eu explicar isso? Pô, iam como um relâmpago de um lado para o outro. É o jeito que ele conseguiu descrever. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles diante dos seus rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como o berilo. O berilo era um tipo de pedra preciosa. E as quatro tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Está vendo como são visões espirituais muito complexas? E Ezequiel não deixou um desenho esquemático. Ele só descreveu. Aí ele continua dizendo, papapá. Não vou nem ler. Gustavo. Oi. São seres que mantêm a sua integridade para sempre, ou tipo, eles nascem, eles envelhecem, eles morrem? Isso a gente já viu. Eles são seres, isso a gente já viu na aula passada, eles são seres eternos. Gabriel estava lá com Daniel, né? Falou com Daniel que deu a ele uma visão sobre os reinos que viriam e tal. Aí quando Maria engravidou, o Gabriel estava ali também. Gabriel não estava velhinho. Ô Maria! Não sei o que não. Um ser espiritual não envelhece. Satanás não envelhece. Envelhecimento é alguma coisa a ver com corporalidade. Anjos não tem como. Podem tomar forma humana, mas não tem. Não morrem porque ficaram doentes. Mas teria sentido o Senhor condenar os anjos que pecaram, que caíram, à morte deles? A morte deles é uma morte espiritual que Satanás já está parcialmente condenado, não totalmente. A sentença foi dada, a execução ainda não. Mas a gente vai ver isso depois. Fala.
tigre, não sei o que, né? Será que tem a ver com isso? Porra, se eu for tentar encaixar cada doutrina de igreja nessas paradas, eu já vi, assim, eu não fico tentando julgar a fé de ninguém, não. Não seria julgamento, não. Mas não sei se tem a ver com anjo. A questão é que, em geral, na humanidade, e a gente vai ver isso depois, quando pessoas disseram que receberam revelações de anjos, foram revelações herésicas. Paulo fala, e a gente vai ver isso depois, ainda que um anjo do céu venha e te der alguma coisa diferente do que eu estou dando, pode considerar como maldição. Então, um anjo, por mais especial que ele seja, ele não pode trazer nada além ou mais profundo do que a Bíblia já trouxe. Cristo é muito mais profundo do que qualquer anjo. No trabalho eu vi isso. Agora eu imaginava os anjos com uma face igual ao nosso, assim, né? Não desse jeito. Aí quando você falou, eu lembrei, será que tem. Tem adoração a anjo em quase todas as culturas do mundo, desde a antiguidade. Tem adoração a anjo a quase todas as culturas. Ou uma importância muito grande dada a anjo. A gente vai ver depois. Maomé recebeu a revelação de anjo. Joseph Smith, em relação aos mormons, recebeu. Vários. E todos eles falavam que receberam uma revelação assim, extraordinária. E aí foram para a igreja. Tá? Vamos para o terceiro. Deixa eu só entender Fala. São 3 anéis que ficam em volta de Deus. Sempre tomando em conta que isso não é bíblico. Não é bíblico? Não. Mas não foi uma visão de Apocalipse? O que eu estou lendo é o que está na Bíblia. Agora, se tem esses 3 anéis, se eles estão nessa ordem, não sei. Isso é uma classificação de teólogos católicos. Eu estou usando essa classificação para falar de cada um deles, que estão na Bíblia. Mas a Bíblia não diz que tem 3 anéis, a Bíblia não diz que é uma corte, a Bíblia não diz que eles têm essa ordem de importância. Não descreve exatamente. Não descreve. Tá, então, aí são nesses arcos que você tenta explicar, são 3 anjos, cada. Não, cada arco tem um trono, ó meu trono. Nesse primeiro arco tem esses 1, 2 e agora 3 tronos. Tem 3 tipos de. Segundo esses teólogos. Gustavo, quando Ezequiel traz isso aí, ele traz mostrando uma glória do trono de Deus. Quando essa revelação, ali no caso uma visão, ele traz mostrando que seria a glória do trono. Ele está dizendo que perto do trono, muito próximo do trono, tem anjos ali. Só que não são quaisquer um. Aí ele fala, são querubins. Isaías fala, serafins. Pode ser o mesmo ser e cada um usou um nome? Pode. Pode ser 2 tipos diferentes que se parecem? Pode. Tipo leão e cachorro. Deus não fez um monte. Deus fez um mundo animal que a gente vê que é hiper complexo. E tem várias espécies super próximas uma da outra. Por que ele não pode fazer um mundo espiritual assim? Trazendo até que não é uma glória qualquer que está ali, não é qualquer coisa que não, é gente... muito grande. Isso é. Muito especial, muito complexo. Muito. Assim como é complexo o mundo animal, assim como é complexo o mundo humano, é complexo o mundo espiritual também. Só que o mundo humano a gente consegue ver, estudar, levar para o laboratório. E o mundo espiritual, não, a gente não consegue. Ok? Terceiro, tronos. Por que revelou isso para ele, né? Não era a intenção, né? Não era. A gente que está tentando aproximar. A palavra aqui. Qual a intenção de Isaías ver isso daí? Isaías a intenção de Isaías e de Ezequiel era mostrar o resplendor da glória de Deus no céu. E aí Deus deu para eles a visão de uma parte desse trono. De um pouco desse trono. Paulo fala que teve uma visão e ele não descreveu. Em 2 Coríntios, Paulo fala, eu conheço um homem, não sei se foi na carne, não sei se foi no espírito, que foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas que não se podem mencionar aqui. E aí ele não menciona nada. Já que ele falou que não pode mencionar,
Não menciona. Não, melhor não falar nada, né? Deixa ele curioso. Deixa de curioso. E aí, por que ele usa isso? Deus, ele é um cara pecador, um ser humano, Deus levou ele como levou Ezequiel, como levou Isaías, como levou João. Deus levou ele a um lugar esplendoroso e provavelmente mostrou a ele coisas que não tinha mostrado nem a Ezequiel, nem a Isaías, nem a João, que Deus não deu nem autorização para ele escrever. E Paulo usou isso para dizer: me foi dado um espinho na carne para que eu saiba que eu continuo sendo o mesmo ser humano que eu era antes da visão. Porque qual é a grande sacada desses apóstolos, super caras aí? Tem uma visão qualquer, fala, teve uma revelação, todos me sigam agora, eu tive uma revelação especial de Deus. Paulo teve uma hiper especial e nem descreveu qual foi. Porque o evangelho é mais especial do que isso. Amém. Intervalo.